Olá, bom dia. Olá, bom dia. A polícia procura 3 suspeitos de participação no sequestro de namorada de gerente de banco. 2 foram presos com parte do dinheiro do resgate. O TN divulgou o caso com exclusividade. A vítima foi rendida no norte do estado e libertada no Morro do Moreno, em Vila Velha. Ladrão invade quintal da casa de um policial. É flagrado pelo PM que reage. O bandido morreu a caminho do hospital. Moradora de Guarapari é suspeita de maus tratos a animais. Cachorros eram atacados por pitbulls. Vizinhos dizem que cães menores eram deixados no canil para virar presa fácil. Feridos por linha de pipa pedem o fim da diversão em locais que podem provocar acidentes graves. Um risco à vida e transtornos. Mais de 200 mil pessoas já ficaram sem luz em casa por conta de pipas agarradas na rede elétrica. Pandemia faz aumentar as entregas em domicílio. Até o crime aposta no serviço. Uma dupla de traficantes delivery foi presa. Funcionário da Assembleia Legislativa morre vítima da Covid-19. E o prefeito de Água Doce do Norte está internado numa UTI. A médica capixaba que torceu pela Covid do presidente Bolsonaro pede desculpa. Admitiu que exagerou na postagem. A edição de hoje mostra ainda a batalha dos capixabas para voltar ao mercado de trabalho. Alunos da UFES criaram um projeto para ajudar nessa missão. É agora no seu TN1. O TN2 da última terça-feira divulgou com exclusividade a história de um sequestro. A namorada de um gerente de banco foi libertada no Morro do Moreno, em Vila Velha, depois de ser rendida em Ibiraçu, no norte do estado. Ontem, 2 criminosos foram presos com R$156 mil em dinheiro dentro do carro. A repórter Tainá Lopes traz os detalhes desse caso. Outros 3 envolvidos fugiram com a outra parte do resgate. Não é isso mesmo, Tainá? Bom dia para você. Ei, Ingrid, bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no ATN. É exatamente isso. A linha do tempo da polícia é a seguinte, que tudo começa na segunda-feira, quando 5 criminosos fortemente armados invadem a residência do gerente de banco em Ibiraçu. Eles levaram a namorada e o gerente. Nesse momento, eles pegam tanto o gerente quanto a namorada dele e encaminham ali na região para uma região de cafezal ali em Ibiraçu. Lá nessa região, eles são separados. Parte dos criminosos fica com a namorada do gerente de banco, leva ela até uma casa que ainda não foi identificada pela polícia e mantém ela lá refém. Outra parte do grupo fica com o gerente de banco e obriga ele a seguir um passo a passo. Na terça-feira de manhã, esse gerente de banco é levado até a agência bancária e orientado a agir de maneira natural. Entrar na agência, pegar o dinheiro do banco, colocar em sacos de lixo e aí vai receber outras orientações. Nisso, sempre monitorado por um dos bandidos. A outra orientação que ele recebe na sequência é que ele pegue essas sacolas e abandone o dinheiro em um certo ponto combinado com os criminosos. Isso é feito e só fazendo isso a namorada seria liberada. Foi o que aconteceu. O gerente de banco obedeceu os criminosos, deixou o dinheiro no local marcado, os bandidos pegaram o dinheiro e, em seguida, libertaram a namorada do gerente de banco no Morro do Moreno, em Vila Velha, e deixaram para trás também o veículo utilizado para abandonar essa vítima. Eu preparei uma reportagem para vocês, complementando todas essas informações, que você vai assistir agora. Esses são Charles Dias da Rocha Sobrinho, mais conhecido como Nordestino, e Flávio Aparecido Ferreira, identificados pela polícia como 2 dos 5 envolvidos no sequestro do gerente de banco e da namorada dele na última segunda-feira, em Ibiraçu, norte do estado. A dupla foi presa no município de Domingos Martins. A Polícia Militar montou um cerco na BR-262, já com informações sobre o veículo dos suspeitos, e encontraram no carro da dupla mais de R$150 mil, notas identificadas com timbre do banco.
Durante a abordagem, os indivíduos estavam tranquilos, aparentemente tranquilos, foram questionados sobre o que teria no veículo, o que tinha, foi feita a busca pessoal, a busca no veículo, e logo no primeiro instante eles já informaram que havia uma quantia em dinheiro, uma quantia razoável, informaram o valor de R$150 mil, e que estaria em sacolas dentro de uma bolsa. Disseram que havia vendido uma casa lá em Minas Gerais, na cidade de Lagoa Santa, e estariam no norte do Espírito Santo, na casa de familiares. Achamos estranho, já com as informações antecedentes da situação de Ibiraçu, então separamos os dois e fizemos algumas perguntas, percebemos logo a contradição. O sequestro tem início na segunda-feira. 5 homens entraram na casa da vítima em Ibiraçu, no norte do estado. Raptaram o gerente de banco e a namorada dele. Em seguida, ambos foram levados para um cafezal da região. Passaram a noite toda com ele no cafezal e conduziram a moça para uma casa que a gente não sabe ainda que casa foi essa. Pela manhã cedo, terça-feira, por volta de 9 horas, pegaram o gerente, levaram para a casa dele e passaram a informação de que ele deveria entrar no banco tranquilamente, colocar o dinheiro que havia no cofre em sacos de lixo e cada vez eles iriam passando as informações via o telefone, para isso usar o telefone dela. Bem, ele de manhã cedo foi ao banco, pegou o saco de lixo, fez do jeito que eles combinaram, chegou no meio do caminho, mandaram que ele jogasse na BR-101 o saco de lixo e fosse embora, que ela seria libertada posteriormente. Após deixar o dinheiro no local combinado, o gerente foi libertado e a namorada dele também. Deixada no Morro do Moreno, o veículo usado para liberar a vítima também foi abandonado pela quadrilha. As investigações continuam para identificar os outros 3 criminosos. A polícia ainda não tem pista dos 3 foragidos, já que os 2 homens presos não contribuíram com informações. Mas sabe que o trio também fugiu com o dinheiro. Na realidade, eles são bandidos experientes, né? Se reservaram o direito de falar em juízo, então a gente está tentando identificar, né? Muito provavelmente, por ser BR, né? Eles devem, claro que eles não fizeram isso do nada, eles com certeza vieram, monitoraram, mas eles fazem isso em outras cidades também. Só que aqui no Espírito Santo eles não se dão bem, não. Bom, a quantia retirada pelo gerente do banco por conta dessa questão do sequestro não foi divulgada pela agência bancária. Daqui a pouco eu volto com outras informações e detalhes que vão complementar ainda mais essa história para você que nos acompanha aqui no Telejornal. Devolvo aí no estúdio, George, Ingrid. Valeu, Tainá, obrigado pelas informações. E olha, hoje de madrugada na Serra, um bandido invadiu várias residências. E exatamente na última, levou a pior. A casa era de um soldado da PM que deu voz de prisão. O criminoso não se rendeu e tentou esfaquear o militar. O PM sacou a arma e atingiu o assaltante, que acabou morrendo no hospital. A saga começou quando as câmeras de segurança de uma residência do bairro São Patrício, na Serra, flagraram um homem subindo a rua. Cena normal, até que o homem invade uma residência. De lá ele sai logo depois e, vejam só, correndo. É que quando tentou entrar na casa, teve uma surpresa. Quando eles abriu a porta e deu de cara com meu marido sentado. Aí meu esposo falou, cara, o que você está fazendo aqui? Aí ele se assustou e saiu correndo, pulou aqui por cima e foi embora. Depois de sair daqui, o assaltante ainda invadiu outras casas na rua. Em uma delas, a polícia foi chamada. O policial que veio atender era morador da mesma rua. Ao verificar o chamado, não conseguiu encontrar ninguém. Por volta da 00:30, ao passar em frente à própria casa, estranhou ao ver as luzes que tinha deixado apagada acesa. Foi verificar e encontrou o ladrão dentro da própria residência. Depois de ter sido flagrado dentro da casa do policial, o ladrão tentou fugir. O policial ainda chegou a dar voz de prisão, mas ele não atendeu. Saiu correndo aqui pelas ruas do bairro. E num determinado momento, de acordo com o relato do soldado, a polícia, o ladrão teria partido para cima dele com uma faca na mão. O policial reagiu atirando. O ladrão ainda tentou correr, como vocês podem ver aqui na rua, o sangue no chão. Mas não foi muito longe. Acabou sendo socorrido pela própria patrulha. O assaltante foi levado para o UPA de Castelândia, onde morreu. Ele não tinha sido identificado ainda. Na rua onde o fato aconteceu, os tiros foram ouvidos por alguns moradores. O que a filha da senhora contou? Olha, ela contou que ouviu o tiro.
Estava muito escuro, né? Ela tentou olhar, mas não deu para ver nada. Gritaria? Teve. Até me assustei, né, com a situação. Porque eu fui dormir, era mais de meia-noite. Aí eu peguei e tinha escutado realmente o barulho do portão abrindo e fechando. Mas eu achei que estava todo mundo acordado, mas não, era o bandido, né, que teve aí. A guarnição envolvida na ocorrência estava na 3ª Delegacia Regional da Serra, onde os policiais militares foram ouvidos. Com o assaltante foram encontradas, além da faca, 2 chaves de veículos. A ocorrência foi registrada como tentativa de latrocínio. O policial militar agiu em legítima defesa e o suspeito acabou morrendo. O corpo foi encaminhado para o DML de Vitória para identificação. Foi enterrado ontem o policial militar da reserva assassinado a tiros em Vila Velha. O policial trabalhava no gabinete do deputado estadual Capitão Assunção e também era advogado. Familiares e amigos de Mário André Morandi se despediram do policial da reserva no cemitério que fica em Ponta da Fruta, Vila Velha. O deputado estadual Capitão Assunção também esteve no velório, mas muito abalado. Ele não quis conversar com a imprensa. Mário era assessor do deputado. Ele foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira, dentro de uma padaria que fica em Itapuã, Vila Velha. Testemunhas contaram que Mário foi assassinado por 2 homens que chegaram em um carro. Eles entraram na padaria. Um deles atirou e o outro deu cobertura. Câmeras de vídeo monitoramento do local flagraram a ação. As imagens já estão com a polícia, mas ainda não foram disponibilizadas para a imprensa. Horas depois do crime, um carro foi encontrado incendiado na rodovia Leste-Oeste e a polícia acredita que seja o veículo utilizado pelos criminosos. Além de policial da reserva e assessor do deputado Assunção, Mário também era advogado criminal. Olha, a Polícia Civil diz que o caso segue sob investigação, até agora ninguém foi preso e outros detalhes não serão repassados para que a apuração dos fatos seja preservada. Denúncias podem ser feitas pelo 181, não precisa se identificar. E um ex-servidor da Prefeitura de Cariacica é suspeito de cancelar indevidamente multas aplicadas por infrações graves. Um prejuízo ao município de mais de R$100 mil. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o Felipe Chicarino. Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, George. Boa tarde a todos. Para ser mais exato, Ingrid e George, pessoal de casa, R$170 mil de prejuízo aos cofres públicos cometido por uma pessoa, né? Esse ex-servidor, eu digo ex porque ele já foi desligado, ele foi exonerado da Prefeitura de Cariacica, ele era um servidor, né? Era um servidor que tem 45 anos, que já está preso, mas eu vou colocar aqui agora o Dr. Janderson na conversa, nessa resenha aqui, para ele explicar por que esse ex-servidor, ele foi preso por esse crime também, mas o flagrante foi por outro crime. O que esse cara estava fazendo? Doutor, conta pra gente, o que esse servidor estava fazendo? Eu sei que ele estava ajudando os amigos, passando pano para mau motorista e ganhando dinheiro com isso. Boa tarde. Boa tarde. Esse servidor estava cancelando indevidamente multas de conhecidos, né, e também recebendo quantias para realizar esse cancelamento. As investigações começaram no NUROC e também, paralelamente, houve uma investigação na Delegacia de Combate à Corrupção. Posteriormente, com a transferência do NUROC para a Polícia Civil, a Delegacia de Combate à Corrupção foi a única unidade que passou a investigar os fatos. E esse servidor estava cancelando indevidamente multas referentes a infrações graves, gravíssimas, dentre as quais também praticadas por condutores embriagados, causando aí uma série de repercussões, não só do âmbito do horário, de prejuízo ao horário, mas também, sob o ponto de vista administrativo e também social, muito grande, porque o motorista que poderia ser considerado reincidente teria sua multa cancelada. Ele foi exonerado já em fevereiro e as multas, né, identificadas como canceladas indevidamente já foram restabelecidas
E durante as investigações, ontem nós deflagramos operações e realizamos um cumprimento de mandado de busca na região da Grande Vitória. Agora segura, vou fazer uma introdução para essa fala sua, delegado. Aí, eles estavam investigando essa passação de pano que esse ex-servidor fazia para maus motoristas. Inclusive, para quem enchia a cara, acabava sendo abordado pela polícia, podia ir... Era multado, perdia a habilitação e ele conseguia aí ajudar. Mas ele foi preso durante essa investigação porque ele estava com esquemão na luz da casa dele, delegado. É isso? Exatamente. Quer dizer, ele não cansando ser, não é envergonhado de ser corrupto, lesando o Estado, também lesando também a empresa de energia, lesando a Excelsa. A Excelsa. Como é que Exatamente. foi isso? Houve uma suspeita durante as investigações de que ele teria cometido uma fraude no medidor de energia elétrica. Durante as buscas, nós solicitamos apoio da perícia e também o perito fez contato também com a EDP Excelsa, que prontamente, por meio de seus servidores, né, de funcionários, auxiliou na constatação da fraude. E lá nós constatamos a existência da fraude no medidor de energia elétrica da residência dele, do apartamento dele, que era usado para fins comerciais, e aí ele foi preso e autuado em flagrante delito por obtenção de energia elétrica de maneira irregular, na figura de estelionato. Quer dizer, ele tirava os pontos na carteira, passava pano para mal motoristas e também burlava a luz. Agora, só uma dúvida para a gente encerrar esse vivo, delegado. Como que ele tinha acesso a essas senhas do Detran? São senhas disponibilizadas pelo Detran para os municípios e ele usou dessa senha de má intenção? Foi mais ou menos isso? Sim. As senhas tem os servidores municipais que possuem. Ele, de posse dessa senha, fez um mau uso e ali praticou diversos ilícitos, desde infrações administrativas e correcionais no âmbito da prefeitura e também crimes. E aí está sendo investigado por esse. Delegado, muito obrigado pelas informações e parabéns aí por essa prisão, que sirva de exemplo, né? Principalmente para servidores públicos que têm de servir, né? Não de roubar ou furtar o erário público. Obrigado, delegado. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, obrigado. É isso aí, Ingrid e George, eu devolvo para vocês. Esse ex-servidor já está preso lá em Viana, tá? Eu volto com vocês. Tá certo, Felipe, a casa caiu, né? Agradeço aí ao delegado também. E olha, a polícia prendeu uma dupla de traficantes que nesse período de pandemia resolveu investir no delivery de drogas, Ingrid. Isso mesmo, George. Os suspeitos recebiam as encomendas e entregavam a maconha na casa dos usuários. Os dois também são acusados de assassinatos. Brendo Nascimento, de 23, e também Leonardo Rocha, de 25 anos, foram presos durante uma ação da Polícia Civil que aconteceu no bairro Ataíde, em Vila Velha. Segundo o delegado responsável pelo caso, os dois estavam em uma casa que servia de base para a venda de drogas, inclusive por delivery. Eles levavam a maconha na casa das pessoas. Eles copiam o mercado regular, né? Então estão expandindo o serviço e tudo mais e agora fazendo entrega. Saía uma motocicleta, tinham ali, colocava ali na maleta e saía fazendo entrega, principalmente maconha. No local, a polícia encontrou 2 quilos de maconha, material de embalo, balança de precisão e até a mochila, usada para entregar o entorpecente. Na hora da operação, os detidos ainda conseguiram se acidentar. Eles pularam de uma laje. Um deles acabou fraturando os 2 tornozelos. Um outro ainda tentou correr, tentou fugir, mas, é claro, foi detido pela equipe da DHPP. A gente chega à conclusão que o desespero deles por fugir, uma fuga totalmente improvável, provavelmente não nem foi por causa da quantidade de droga que lá estava, mas sim porque um dos indivíduos, o Leonardo, tem 2 mandados de prisão por homicídio em Vila Velha e o outro o Breno, tem um mandado de prisão por homicídio na Serra. Então, certamente, eles vão ficar um bom tempo presos, são indivíduos de grande periculosidade. Tentaram fugir de qualquer maneira, mas hoje não foi o dia deles. A dupla foi autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de munição e uso de documento falso. O delegado disse ainda que um terceiro envolvido no esquema já foi identificado e também deve ser preso.
Pessoal, e a pandemia segue com números que preocupam os capixabas. O painel Covid mostra que já são 58.537 capixabas contaminados e 1.911 mortes. Curados somam 38.609. E agora, por decisão da Justiça, o governo do estado divulga no painel Covid o número de presos com coronavírus. A última atualização traz 33 detentos com a doença, 169 curados e 2 morreram. E olha, um funcionário da Assembleia Legislativa morreu vítima da Covid-19. O Sindicato dos Servidores da Assembleia e do Tribunal de Contas do Estado lamentou a morte de Eduardo Ferreira numa publicação em rede social. O sindicato manifestou pesares aos familiares e amigos. E o prefeito de Água Doce do Norte está internado na UTI com coronavírus. Paulo Márcio Ribeiro está internado e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o estado de saúde dele. A médica capixaba que torceu pela Covid do presidente Bolsonaro pediu desculpas. Olha só, pessoal, Roseli de Medeiros Poloni recebeu muitas críticas nas redes sociais e admitiu que exagerou na postagem em que ironizou o presidente por ter contraído a Covid-19. Ela disse que agiu levada pela emoção após a perda de um amigo médico da doença e afirma não ter palavras, define a morte de alguém. Roseli é ginecologista há 30 anos e ficou assustada com a repercussão do post no Facebook. Ela deletou a postagem, mas mantém a crítica à maneira como Bolsonaro se comporta em relação à pandemia. O CRM vai investigar a conduta da médica. E a gente volta a falar sobre o sequestro da namorada de um gerente de banco em Ibiraçu. A Tainá Lopes tem as informações ao vivo pra gente. Voltamos com você, amiga. Então, Ingrid, na verdade a polícia acredita aí, né, como eu disse inicialmente, e tem indícios de 5 envolvidos. Mas nós destacamos esses 2 que aparecem agora nas imagens, eles que foram presos na terça-feira. A identificação é do Charles Dias da Rocha. O Charles, que também é conhecido como nordestino, segundo a polícia, ele já tinha sido condenado por um crime semelhante em 2011, em Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Ele sequestrou a esposa de um gerente de uma agência bancária. Já o outro identificado foi o Flávio Aparecido Ferreira. O Flávio, que também, de acordo com a polícia, somando todos os crimes cometidos por ele, já tem 150 anos aí de prisão na conta. O Flávio, ele quando foi abordado pela polícia militar, ele chegou a tentar apresentou na verdade um documento falso, mas logo a polícia descobriu a verdadeira identidade dele. Com os 2, a polícia militar encontrou mais de 150 mil reais com esse dinheiro que tinha timbre do banco onde o gerente vítima trabalhava, na agência que o gerente trabalhava. Esse dinheiro que para a polícia faz parte do sequestro, mas não é o valor total, uma vez que outros 3 foragidos, a polícia acredita que eles também fugiram com uma grande quantidade em dinheiro ainda não divulgada pela agência bancária. Toda essa história começa na segunda-feira, quando 5 homens armados invadem a residência do gerente de banco, pegam ele e a namorada, levam os 2 para um cafezal na região de Ibiraçu e dão uma orientação de um passo a passo que tem que ser seguido para que a vida, né, desta vítima, desta mulher, seja preservada. Ela que, após o gerente cumprir tudo o que os sequestradores pediram, foi liberada, como essas imagens que nós mostramos exclusivamente aqui no TN mostram. Ela é liberada na região do Morro do Moreno e o carro que ela estava também é abandonado pelos criminosos. O delegado José Lopes conta pra gente novamente, explica direitinho o passo a passo deste crime. Vamos acompanhar a entrevista. Bem, segunda-feira à noite, por volta de 21h30, 5 elementos invadiram a casa do gerente do Banco do Brasil e fizeram ele e a companheira sequestrados. Os conduziram para um cafezal próximo à região e separaram a moça do gerente. Passaram a noite toda com ele no cafezal e conduziram a moça para uma casa que a gente não sabe ainda que casa foi essa. Bem, pela manhã cedo, terça-feira, por volta de 9 horas, pegaram o gerente, levaram para a casa dele e passaram a informação de que ele deveria entrar no banco tranquilamente, colocar o dinheiro que havia no cofre em sacos de lixo
e cada vez eles iriam passando as informações via o telefone, para isso usar o telefone dela. Me mandaram que ele jogasse na BR-101 os sacos de lixo e fosse embora, que ela seria libertada posteriormente. Logo em seguida, ela foi libertada no Morro do Moreno, ela estava num ponto de cor prata no Morro do Moreno. Logo depois, a diretoria do Banco do Brasil acionou a delegacia de sequestro. E a partir daí, numa operação integrada, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e a PC começaram a fazer as investigações. E eles estavam com parte do dinheiro. E as investigações continuam, né? Temos que identificar os outros elementos, tentar recuperar o restante do dinheiro, que a gente ainda não sabe o montante, estamos aguardando. Pois é, a polícia acredita e tem indícios que essa quadrilha é especializada em realizar sequestros, principalmente no estado de Minas Gerais. Eu volto com vocês. Tá certo, Tainá, obrigada pela participação mais uma vez, né? E agora a gente volta a falar sobre o prefeito de Água Doce do Norte, internado na UTI com coronavírus. O Paulo Márcio Ribeiro está num hospital de Colatina. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus na última terça-feira. O quadro de saúde se agravou. Uma tomografia apontou que o prefeito teve 30% do pulmão comprometido. De acordo com a esposa de Paulo Márcio, o estado de saúde é estável. Ele não precisou ser entubado, mas está usando uma máscara de oxigênio para ajudar na respiração. E durante a pandemia, mais de 36 mil capixabas deram entrada no seguro-desemprego. Nesse período de adaptação, como reformular o currículo para ter uma nova chance, hein? Alunos da empresa Júnior da UFES criaram um projeto e já ajudaram mais de 50 pessoas nessa missão. O projeto já ajudou mais de 50 pessoas. Uma delas é o Ramon. Ele é estudante do IFES, tem 22 anos e precisava melhorar o currículo. Por um aplicativo de mensagens, começou uma conversa com um dos voluntários do projeto e em menos de 48 horas já estava com um novo currículo em mãos. Tiraram algumas informações que estavam em excesso, outras informações eles trocaram por informações mais importantes, que eram mais relevantes, e, consequentemente, essa organização deixou o meu currículo visualmente mais atrativo. O nome do projeto é Currículo do Bem. Uma das idealizadoras é a Juliana. Ela criou uma equipe de voluntários e a ideia é que possam ajudar pessoas que precisam fazer um currículo para recolocação no mercado. Nos depararmos com a frase "estou desempregado" nos causou grande desconforto. Foi aí que a gente começou a pensar, como é que nós podemos ajudar pessoas que estão passando por essa mesma situação. O projeto ele foi lançado no dia 16 de junho e até hoje nós já conseguimos atender mais de 50 pessoas. O currículo é a porta de entrada do candidato num possível processo seletivo. É o documento, vamos dizer assim, que vai gerar interesse por parte do contratante em relação ao perfil daquele profissional. Então, quanto mais completo ele estiver, quanto mais claro ele for, né? E quanto mais rico ele tiver em relação à qualificação do profissional, a capacidade de gerar resultado que ele tem, mais chance esse candidato vai ter de ser desejado por alguma empresa e chegar a uma etapa de entrevista. Mais de 36 mil capixabas deram entrada no seguro-desemprego desde que as medidas de isolamento social foram adotadas para conter o avanço da Covid-19. Só no mês de maio foram quase 20 mil novos pedidos do seguro. Esse número é 51% maior do que o registrado no ano passado, no mesmo período. Hoje, a principal recomendação para quem deseja, de fato, conquistar uma nova oportunidade é olhar muito e fazer leituras adequadas do que esse mercado novo está desejando desses profissionais. E, a partir daí, aquelas competências, aquelas habilidades que esse profissional não tiver, ele ir em busca de qualificação. Então, se você está em busca de uma nova colocação no mercado, aproveite o tempo, se especialize e, se precisar, conte com a ajuda do projeto Currículo do Bem. O nosso projeto ele tem prazo de duração até dia 15 de agosto, então corre que ainda dá tempo, né? E dependendo da demanda, a gente pretende se alongar um pouco mais.
Que bacana, né, gente? O projeto Currículo do Bem é uma ação da empresa Júnior formada por estudantes de Arquivologia e Biblioteconomia da UFES. Para entrar em contato com o projeto, basta ligar 99628-1027. 99628-1027. E tem chances de emprego para trabalhar na Alfândega em Vitória. São 39 vagas de peritos autônomos em diversas áreas de atuação. O edital está publicado no Diário Oficial da União de hoje. Entre as oportunidades, vagas para profissionais de engenharia mecânica, elétrica, de computação. Anote o endereço para informações: idg.receita.fazenda.gov.br. O caso da menina de 8 anos que teve 50% do corpo queimado em acidente com fogão. A criança continua internada no Hospital Infantil de Vitória. O caso aconteceu em Marechal Floriano, na região serrana. A criança foi socorrida de helicóptero em estado grave e foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória. Uma testemunha disse aos policiais que ontem, por volta das 8h30 da manhã, ela foi acender um fogão a lenha e houve uma explosão. Disse que utilizou lenha, plástico, garrafas descartáveis e uma substância para acender o fogo. E assim que riscou o fósforo, o fogão lançou uma grande quantidade de chamas. O pai da menina preferiu não se identificar. Ele falou que estava trabalhando quando ficou sabendo do acidente. Afirmou que é caseiro do sítio e vive no local com a criança, outro filho e um tio que estava na cozinha no momento do acidente. A Polícia Civil ouviu testemunhas, foi ao local e constatou inicialmente que foi um acidente. Mas o caso segue sob investigação para apurar eventual responsabilidade da pessoa que acendeu o fogão a lenha. Torcer para a recuperação dessa criança, né? E olha, o TN1 volta em instantes para falar da insegurança no bairro Jardim América, em Cariacica. Casas são invadidas, assaltos a qualquer hora. Perseguição pelas ruas, olha, tá difícil, hein? Feridos por linha de pipa pedem o fim da diversão em regiões que podem provocar acidentes graves. Se lembra do ladrão que invadiu uma clínica 2 vezes e foi preso? Ele tá solto de novo. Moradora de Guarapari é suspeita de maus tratos a animais. Cachorros eram atacados por pitbulls. Vizinhos dizem que cães menores eram deixados no canil para virar presa fácil. A gente já volta. Polícia prende suspeitos de tráfico no Morro do Macaco, em Vitória. Uma equipe do Notaer deu apoio à ocorrência. Hoje cedo, policiais faziam um patrulhamento no morro quando abordaram 2 homens em atitude suspeita. Com eles foram apreendidos 2 rádios comunicadores, um carregador de pistola calibre 40, fogos de artifício, celulares, maconha e dinheiro. Os suspeitos e todo o material foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. Bandidos agem com a certeza da impunidade em Jardim América, Cariacica. Casas são invadidas, assaltos a qualquer hora, perseguição pelas ruas. A insegurança e o medo tomam conta dos moradores, principalmente durante a noite. O aposentado acordou, desceu para a garagem e logo percebeu que estava faltando alguma coisa. Minha sobrinha, que olhando aqui na garagem, viu que a bicicleta não se encontrava no local. A ação criminosa aconteceu às 3 da madrugada do último dia 28. Os bandidos quebraram o cadeado do portão e invadiram a garagem da residência. Roubaram um aspirador de pó e uma bicicleta. Tudo isso sem chamar atenção, no mais absoluto silêncio. A ocorrência foi no bairro Jardim América, em Cariacica. As imagens feitas pelas câmeras da casa mostram o momento em que os criminosos chegam e invadem o local. O dono da casa afirma que ao todo foram 3 bandidos. 2 que entraram na garagem e uma mulher que só aparece do lado de fora na rua numa bicicleta. Chegou um casal de bicicleta, ele deixou o rapaz aqui e a mulher foi embora de bicicleta, foi embora. Depois chegou outro, o segundo indivíduo. Eles quebraram o cadeado do portão pequeno aqui da garagem. Esse comerciante fala que durante o dia a polícia passa pelo bairro. Mas a reclamação dele é que à noite é mais difícil ver policiamento nas ruas. E esse é justamente o horário em que os criminosos aparecem. Quanto ao policiamento pela parte da manhã, durante o dia está muito bom. É muito bem guarnecido, bastante polícia.
Agora à noite é que está ocorrendo alguns assaltos, né? Principalmente nas ruas mais ermas, né? Como no terminal para cá, para o centro de Jardim América. Aí tem ocorrido alguns assaltos. No dia 23 de junho, mostramos que houve perseguição nas ruas de Jardim América que terminou em acidente. 3 homens que estavam dentro de um carro preto entraram na contramão e bateram em outro veículo. Por fim, um que estava com mandado de prisão em aberto foi detido e os outros 2 fugiram a pé. Esse cenário de insegurança deixa moradores de bem com muito medo. Fica bem complicado, porque à noite você quase não vê mais ninguém na rua, já devido a esses problemas, né? As pessoas estão mais quietas dentro de casa e com medo, né? E de manhã a gente ouve os acontecimentos que ocorrem à noite. Agora está mais atento a tudo, né? Foi trocado todos os cadeados, mesmo assim, os cadeados bons, mas foi trocado tudo para maior segurança da gente. Difícil, né? Olha, a Polícia Militar diz que faz operações, abordagens e cercos táticos na região e tem intensificado essas ações para diminuir a violência. Gente, é brincadeira antiga, mas em locais inadequados é um risco à vida. Um casal ferido por linha de pipa pede o fim da diversão em regiões que podem provocar acidentes graves. Olha, gente, é um risco à vida, prejuízos e transtornos. Para se ter uma ideia, mais de 200 mil pessoas já ficaram sem luz em casa por conta de pipas agarradas à rede elétrica. Na saúde, na doença, no acidente e na recuperação. Fábio e Fabiane têm uma nova data para comemorar, 6 de julho, o dia em que uma linha de pipa quase tirou a vida do casal. Um susto que é difícil deletar da memória. Eu realmente sobrevivi. Ou, como dizem aí, nasci de novo, né? Realmente foi tudo muito rápido, mas graças a Deus eu tô aqui para contar a história. Fábio teve queimaduras nas costas, nos braços, escoriações e pontos para costurar os machucados. No rosto, os cortes provocados pela linha. Fabiane, a mesma realidade. A única diferença é que na queda ela fraturou um dos dedos. Tudo foi tão rápido que quando ela percebeu, estava no chão e com muita dor. Nem vi o que estava acontecendo, que ele sentiu a linha e eu não. Então eu já vi que estava caindo e quando eu caí por cima dele e vi já um monte de sangue nele. Então a minha preocupação foi ele, porque eu ainda consegui levantar e ele ficou no chão. O Fábio usa a moto para o ofício de representante comercial, assim como muitos motociclistas que têm o veículo como ferramenta de trabalho. A combinação de pipa e motocicleta é uma preocupação constante do Sindicato dos Motoboys. O sindicato inseriu na convenção coletiva a obrigatoriedade de todas as empresas fornecer ao trabalhador a linha de antena corta-pipa, né, a antena, para que os motociclistas não corram esse risco de ter o pescoço machucado por causa da linha de cerol, né, ou da linha chilena também, né, que tem também no mercado. E também essa obrigatoriedade está estabelecida em convenção coletiva. Então todos os profissionais da categoria é orientado a usar a antena corta-pipa. Prevenção que vale para todos os motociclistas, mesmo os que não têm a moto como instrumento de trabalho. Foi nesta região de Vila Velha, no bairro Ilha dos Aires, que faz limite com o Divino Espírito Santo, com Cristóvão Colombo, que o Fábio e a Fabiane sofreram o acidente. Agora, enquanto a gente grava esta reportagem, a gente não enxerga nenhum pipeiro por aqui. Mas é preciso deixar claro, é preciso ressaltar que além do risco à vida humana, o mau uso da pipa também pode trazer prejuízos. Entre março e junho deste ano, de 2020, cerca de 200 mil capixabas, 200 mil consumidores ficaram sem fornecimento de energia por conta de ocorrências relacionadas ao mau uso das pipas. Este número representa um aumento de mais de 500% se a gente comparar com o mesmo período de 2019. A EDP registrou um aumento muito grande do número de ocorrências com pipas nas redes esse ano em comparação ao ano passado. Só para se ter uma ideia, de março a junho deste ano foram 928 ocorrências contra 246 no mesmo período do ano de 2019. 200 mil clientes ficaram sem energia esse ano
contra 37 mil clientes o ano passado. Então, um aumento de 540% no número de clientes que tiveram fornecimento de energia afetado pelo motivo de pipa na rede. A pipa não é um problema, mas sim um mau uso dela. Empinar sim, arriscar jamais. Faça essa brincadeira, empine pipas longe das redes de distribuição de energia elétrica. Não solte pipas em cima de lajes, em cima de muros, porque a proximidade com a rede é grande. Procure em locais mais distantes da rede. E se essa pipa, por acaso, agarrar na rede, não use vara, não tente retirá-la, não use um bastão, não suba nos postes. O risco de choque elétrico é muito grande. Para quem foi vítima, um desabafo. Para as mães, assim, ter cuidado, quer soltar, acompanha, solta em um lugar que não vai trazer problema. Porque igual eu tenho uma menina de 20 e um bebê de 3. Quer dizer, meu bebê ainda mama. Quer dizer, se eu tivesse morrido. Soltar pipa com cerol e em lugar proibido não é apenas crime, mas um desrespeito à vida. Que bom que foi só um susto, né? Uma linha, pipa e rabiola jamais poderiam abreviar a vida, abreviar histórias de amor. Beija mesmo, casal, que vocês merecem. Afinal de contas, nasceram de novo. É isso, gente. Saúde ao casal e responsabilidade e consciência por parte de quem solta pipa. Homem preso 2 vezes no mesmo dia depois de invadir e roubar clínica em Vila Velha é solto de novo. Armando Sena foi detido pela primeira vez na manhã de segunda-feira. Foi solto pela Polícia Civil e no mesmo dia voltou à clínica para roubar. Ele chegou a ser levado para o presídio, mas a Justiça expediu o alvará de soltura ontem. O suspeito foi flagrado depois que o alarme do estabelecimento foi acionado. Armando foi levado para a delegacia, acabou liberado. Voltou para a clínica para furtar de novo. Foi detido novamente e encaminhado ao presídio. A Justiça deu a liberdade provisória, alegando não haver antecedentes criminais contra Armando e não haver risco à ordem econômica e à ordem pública. O suspeito está impedido de sair da Grande Vitória. E a polícia investiga um assassinato no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. 2 homens estavam dentro de um carro quando foram surpreendidos pelo atirador. Os 2 foram baleados e um deles morreu no local. O outro rapaz foi socorrido por uma ambulância do SAMU. A ocorrência ainda está em andamento e a polícia não tem muitos detalhes sobre o crime. Um casal foi flagrado pelo cerco eletrônico de Vitória com uma moto furtada e acabou detido. O veículo com placa clonada teria sido o mesmo usado pelos suspeitos de assassinar um empresário de Campo Grande, em Cariacica. A Guarda Municipal de Vitória prendeu um homem e uma mulher que estavam nessa motocicleta vermelha de placa clonada. O cerco eletrônico da Prefeitura avistou o veículo na beira-mar, em Vitória. A informação é de que essa motocicleta teria sido usada em um homicídio em Campo Grande, Cariacica. A motocicleta foi encontrada estacionada do lado de fora de um shopping aqui da capital. Testemunhas contaram para o pessoal da Guarda Municipal que os ocupantes estavam dentro do estabelecimento. A guarda, então, fez a abordagem. O condutor da motocicleta informou que havia comprado o veículo de um outro homem por R$2.000 e que ainda faltava pagar R$500. Como o condutor não tinha documentação e também a placa dessa motocicleta era clonada e tinha restrição de furto e roubo, tanto ele quanto a acompanhante foram detidos. A suspeita é que o veículo foi usado por criminosos que mataram o empresário Lucianderson Majeski, de 40 anos, dono de uma loja de motos. Na época, o empresário estava acompanhando as obras de construção da própria casa quando foi surpreendido pelos atiradores. Os criminosos chegaram nessa moto. Um deles entrou no terreno e atirou contra a vítima, que caiu dentro de uma valeta. O caso agora segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Cariacica. A Polícia Civil não passou outras informações para que a apuração do caso seja preservada. A polícia diz que, por enquanto, não divulga novas informações. Mulher é acusada de maus tratos a cães. O caso aconteceu em Guarapari. Uma moradora filmou do alto de um prédio um cachorro branco sendo atacado pelos pitbulls.
Eles puxam uma das patas do cão até arrancá-la por completo. De acordo com moradores, cães mais fracos eram deixados no canil para que os pitbulls atacassem os animais. A Polícia Civil e o Centro de Controle de Zoonoses foram acionados. O cachorro foi encontrado morto. A dona do local explicou à polícia que o animal estava preso num dos canis e acabou fugindo e foi atacado pelos pitbulls que estavam soltos. Nossa, que cena horrível, hein? Em entrevista ao Tribuna Online, o vice-presidente da Associação de Moradores da Praia do Morro, Kaye Hofstadter, declara que ele e os vizinhos vão representar contra a mulher e espera que a dona do canil seja punida. A mulher foi ouvida na delegacia, assinou um termo circunstanciado e foi liberada. Se o caso for comprovado, ela pode responder por maus tratos. Na vistoria do CCZ, foi verificado que os animais tinham alimentação, água e não apresentavam sinais de maus tratos. Empresas são reativadas e abrem 1.341 empregos. É um dos destaques do jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 9 de julho. Aqui na foto principal, Fluminense impõe respeito. Falha em aplicativo deixa dinheiro do auxílio parado por até 5 dias. Polícia vai investigar imagens para descobrir assassinos de assessor de deputado. 35 pesquisas no estado para combater Covid. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, quarentando na quarentena com festa. Menina tem 50% do corpo queimado. E no caderno especial sobre rodas, carros mais vendidos no semestre. E olha, deputados estaduais aprovaram um projeto de lei para denunciar violência contra a mulher pelo WhatsApp. É o chamado WhatsApp da Penha. A ferramenta não vai estar disponível para ligações, apenas para receber áudios, vídeos e fotos. Os deputados acreditam que, por causa da pandemia, com mais pessoas dentro de casa, os casos de violência doméstica aumentaram. Agora as vítimas poderão acionar o socorro com mais rapidez e segurança. Olá, galera do TM, meu nome é Sheila, eu trabalho com personalizados de festa e estou aqui para mostrar um pouco do meu trabalho. São caixas decorativas para você decorar a mesa da festa, mesmo em tempo de pandemia, porque em tempo de pandemia a gente comemora com quem nós amamos, estar mais próximos da gente, que é a nossa família. Então podemos fazer o kit só um bolinho, para você comemorar dentro da sua casa, só com a sua família, tudo bem higienizado, bem tratado, com muito carinho para vocês, tá bom? Então nós estamos trabalhando também com o Dia dos Pais, umas lembranças com o Dia dos Pais, chaveirinho para você mostrar sua foto, deixar seu pai comendo saudade, né? Então é isso aí. Se cuide, fique em casa e precisando, estamos aqui. Muito obrigada. Que criatividade, né? Bonito. Viu como ela é criativa? E se antecipou também, né? Já tá fazendo lembrancinha pro Dia dos Pais. Pois é, imagina não quantas caixas também não vão rolar por aqui. Não é, gente, olha só, kit festa personalizado, já lembrancinha para você, aí já tá pensando no que dá pro seu pai. Quer dizer, muito legal, Sheila. Bacana, adorei a criatividade. Ó, o número da Sheila é o 99763-3847, 99763-3847, sem contar a simpatia dela, né? Sim, eu tô gostando que você, na minha ausência, você assumiu aí os classificados, aí você tá botando o telefone no teleprompter para não ler dali que fica longe, né? Agora que eu saquei a sua estratégia, gente, ó. Eu estou, assim, adiando o meu óculos, adiando o meu óculos. Eu gostei da sua estratégia, agora que eu fui perceber isso, né? Aqui, para quem não sabe, o teleprompter, a letra é maior, entendeu? Então fica mais fácil para quem já está com um pequeno problema de visão, mas está fugindo do óculos por enquanto, né? Não vai demorar não, tá? Você também quer mandar o seu vídeo, gente? É muito fácil, manda pra gente pelo WhatsApp. Só que o WhatsApp não está aqui, eu vou fazer ela ler ali, só que ela decorou. Esses dias ela esqueceu um pouquinho, mas eu vou falar para ela. 997-92-2530, 997-92-2530. Problema de visão e problema de memória tá difícil, né?
Agora tem o quê, George? Tem um recadinho do Sebrae para te dar aquela força no mundo do empreendedorismo. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Olha, voltamos a falar do sequestro do gerente de um banco em Ibiraçu, no norte do estado. 2 criminosos foram presos e a polícia está atrás de mais 3 envolvidos no crime. Charles Dias da Rocha e Flávio Aparecido Ferreira foram flagrados pela PM tentando fugir pela BR-262 em Domingos Martins. R$160 mil foram encontrados no carro onde eles estavam. O dinheiro seria parte do resgate. Agora a polícia quer encontrar outros 3 bandidos que conseguiram fugir. Inclusive, eles estão com a outra parte do dinheiro. A quantia não foi informada. Hoje cedo, a Polícia Civil falou como aconteceu o sequestro do gerente do banco e da namorada dele. Vamos ouvir. Bem, segunda-feira à noite, por volta de 21h30, 5 elementos invadiram a casa do gerente do Banco do Brasil e fizeram ele e a companheira sequestrados. Os conduziram para um cafezal próximo à região e separaram a moça do gerente. Passaram a noite toda com ele no cafezal e conduziram a moça para uma casa que a gente não sabe ainda que casa foi essa. Bem, pela manhã cedo, terça-feira, por volta de 9 horas, pegaram o gerente, levaram para a casa dele e passaram a informação de que ele deveria entrar no banco tranquilamente, colocar o dinheiro que havia no cofre em sacos de lixo e cada vez eles iriam passando as informações via o telefone, para isso usar o telefone dela. Me mandaram que ele jogasse na BR-101 os sacos de lixo e fosse embora, que ela seria libertada posteriormente. Logo em seguida, ela foi libertada no Morro do Moreno, ela estava num ponto de cor prata, no Morro do Moreno. Logo depois, a diretoria do Banco do Brasil acionou a delegacia de sequestro. E a partir daí, numa operação integrada, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e a PC começaram a fazer as investigações. E eles estavam com parte do dinheiro. E as investigações continuam, né? Temos que identificar os outros elementos, tentar recuperar o restante do dinheiro, que a gente ainda não sabe o montante, estamos aguardando. Pois é, a gente pede, quem tiver informações, ajude a Polícia Civil pelo 181. No retorno do TN1, vamos te apresentar uma ação de solidariedade que leva alimento e também se preocupa com o bem-estar das famílias. Aguarde para conhecer esse projeto. Enem 2020 já tem data marcada, será em janeiro do ano que vem. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação. As provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. O Enem foi adiado por conta da pandemia do coronavírus, que atingiu principalmente o calendário letivo e a preparação dos alunos para a prova. O exame é a principal forma de acesso a universidades no Brasil e no exterior. O Ministério chegou a realizar uma enquete para saber a opinião dos alunos sobre a data. Os alunos escolheram maio, mas como poderia prejudicar o calendário das universidades públicas, a data foi definida pelo MEC. Olá, boa tarde, meu nome é Janaína, eu moro em Cariacica, eu faço bolos e bombons trufados. Faço diversos sabores, da preferência do cliente. Faça o seu pedido, ligue para o 99972-2499. Peça seu bolo, fique em casa e cuide-se. Nossa, bombom trufado, Você pode escolher também, você pode escolher o bolo trufado, bombom trufado, o sabor que você quiser, que a Janaína faz, entendeu? Sim, mas agora eu vou tampar aqui, vou proibir aqui, ó, vou tampar para você ler lá, ó, até meu microfone caiu, lê lá para ver se você não vai embolar, vai, Esse lê lá. Jorge Pitt é terrível, lê né? Lê lá na televisão. 99972-2499-9972. 24. Não errou. Pegou, você
você tá bem de vista. Pegadinha, porque a televisão tá pertinho aqui de mim, tá? Tá perto. Cezinha chegou perto. Não combinei com ele, mas tá certo. Então esse é o número da Janaína, vocês viram aí, para encomendar o seu bombom ou o seu bolo trufado de qualquer sabor. Esse George. E ó, gente, manda o seu vídeo pra gente, 997922530, 997922530, pra gente divulgar aí o seu trabalho. A gente tá esperando seu vídeo, viu? Tá bem de vista ainda você. Olha, imagens ao vivo da Avenida Dante Michelini, a praia de Camburi, em Vitória, nesta quinta-feira de céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Motoristas que seguem na região encontram pistas livres de retenção. Agora você vê imagens da César Ilau, também na capital do Espírito Santo, que tem temperaturas mais altas a capital, hein? Mínima de 18 e máxima de 31 graus em Vitória. Mas, de acordo com o Incaper, o novo ciclone extratropical que atinge o sul do país pode causar reflexos no Espírito Santo, Ingrid. Isso mesmo, George. Uma frente fria deve chegar ao estado amanhã, derrubando as temperaturas e provocando chuva, viu, pessoal? As câmeras agora mostram a movimentação na Avenida Reta da Penha, que tem trânsito tranquilo neste momento. Pois é, final de semana aí, chuvoso, viu, pelo né? visto, né? Frio e chuva. Vou preparar o agasalho, o cappuccino, um vinhozinho. Todo mundo já tem que ficar em casa mesmo? Ficar assim em melhor, casa, né? pronto, né? Cezinha já está comemorando, ele deve estar de folga, né? Cezinha, vocês não estão vendo, tá aqui nos bastidores, comemorando mesmo. Gosta de um friozinho, vai ficar em casa aí tomando um canjicão, possivelmente. Olha, alimentos, ajuda para garantir o gás, orientação jurídica e mais, apoio psicológico e carinho. Conheça mais um projeto solidário que você também pode fazer parte dele. As cestas são bem completas. Levam todos os produtos necessários para garantir a alimentação, higiene pessoal e a prevenção contra o coronavírus. Os responsáveis por todo o processo, desde a arrecadação à entrega, são alunos de cursos diversos da Universidade Federal do Espírito Santo. O nome do projeto da turma já diz tudo. Chega mais! A ação começou há um mês e já são cerca de 300 alunos inscritos para receber as doações. Estudantes que já faziam parte de projetos de política de inclusão da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente começou para essa campanha de arrecadação, principalmente pelo PicPay e pela conta do Banco do Brasil. Então a gente solta esses posts, a gente veicula mais no WhatsApp também as mensagens e vai chegando. Tipo, tenta mandar o e-mail. A gente mandou e-mail para os professores, postamos no próprio site da UFES, o site oficial, o site de cada cidade, dos campos, dos centros que tem na UFES, para tentar vincular e puxar essas arrecadações. Basicamente, o nosso funcionamento é a partir de um formulário, estudantes solicitam ajuda, a gente tem formulário também para voluntários, e a gente se organiza, né, aqui no DCE, enfim, faz as compras, organiza as cestas, para chegar a esses assistidos que são os estudantes da UFES, alunos da universidade que estão passando por dificuldade nesse momento. E a gente tem tentado chegar aí com uma ajuda que chegue na realidade dos estudantes, o que eles estão vivendo nesse momento, né? Além das cestas, a turma organiza meios para auxiliar os estudantes em outras necessidades. Desde a falta de gás para fazer a comida, a orientação jurídica. A gente dá a cesta básica para elas, só que também tem outras demandas. Uma pessoa já pediu botija de gás, outras pessoas pediram pagamento de contas porque não foi a prioridade delas naquele momento. E também no ato das entregas, a gente sempre tenta conversar com as pessoas para saber a situação delas, né? Então, a gente tenta dar uma orientação sobre pedir auxílio emergencial. Teve uma senhora que o auxílio emergencial dela caiu na conta, só que o banco retirou tudo, porque ela tinha dívidas e não podia isso. A gente recebeu vários relatos das pessoas falando sobre esse sentimento de solidão, de ansiedade, de depressão, e a intenção é ir muito mais além do material. A turma recebe doações em dinheiro, produtos e até de tempo, para quem quiser ser voluntário também. Semanalmente apresentam prestação de contas. Tudo muito organizado e concentrado no Instagram do projeto. Aí, para ajudar e também fazer parte desse lindo projeto, basta entrar no Instagram, campanha Chega Mais. Bom nome, né? Viu? Tudo de bom.
Por hoje ficamos por aqui, mas amanhã estamos de volta, viu? Se cuidem, cuidem de quem você ama. Uma excelente tarde, um beijo carinhoso para todos e até amanhã. Gente, muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Obrigado mesmo, tá? A gente espera amanhã, 5 para meio-dia. Até lá.